Então, a gente falou aí sobre os sintomas principais e dentre todos esses sintomas, também é muito comum ter alguns sintomas que geram algum tipo de confusão, né? No diagnóstico ali. Tem alguns sintomas que o paciente fala, eu acho que é sinusite, mas nem sempre é, né? E um deles é a dor de cabeça, né? Vou deixar você falar um pouco mais aí o que às vezes gera tanta confusão nisso. Então, a dor de cabeça é sempre a principal queixa do paciente, né? O paciente chega, às vezes, ao consultório e fala, Cibele, tô com dor de cabeça, eu acho que é sinusite, né? Só que a gente já conversou aqui que os sintomas, eles têm que ser associados. Então, você tem que diferenciar a dor de cabeça. A dor de cabeça que é causada pela sinusite, ela tem essa localização mais facial, realmente, né? É diferente, por exemplo, de uma cefaleia tensional, de uma enxaqueca que vai ser latejante, pulsátil, unilateral. Às vezes vem com aquela sensação de que a luz incomoda, de que perfume incomoda, né? Na sinusite, a gente não vai ter essas características de dor de cabeça. Então, a gente tem que saber diferenciar a dor da sinusite para as outras, né? E outro sintoma que também os pacientes costumam referir e que não é característico de sinusite é o inchaço na face, né? Então, o paciente chega no consultório e fala assim, nossa, meu rosto está inchado, eu acho que pode ser da sinusite. Então, assim, a gente tem que entender que a sinusite ela é a inflamação da cavidade que está lá dentro do osso. Então, a gente tem dentro do osso a mucosa, que é esse revestimento, né? A gente vai ter tecido adiposo, que é a gordura, a gente vai ter músculo revestindo esse osso e a pele ainda. Então, para você ter um inchaço decorrente dessa inflamação, seria um pouquinho mais improvável, tá? Isso. Na maioria, o que eu acredito que assim, a maioria dos pacientes que referem essa sensação de inchaço, né? Eles falam, eu tô com olheira aqui, tô com inchaço embaixo dos olhos. O que acontece? Na maioria desses quadros, né? Como eu falei, tem inflamação tanto dos seios, mas acaba tendo uma inflamação da mucosa da cavidade nasal. Então, isso acaba gerando obstrução nasal. E isso geralmente acaba gerando algum tipo de alteração durante o sono. Então, esse paciente acaba, às vezes, dormindo mais com a boca aberta, roncando. Então, gera uma alteração no sono que, eventualmente, uma noite mal dormida, um sono não reparador, um sono inadequado, acaba gerando esses bolsões, né? Essa sensação de inchaço. Mas não que isso seja necessariamente relacionado à sinusite, né? Não. Até teriam quadros que poderiam causar inchaço na face, mas que esses quadros não são nada comuns, né? Então, a gente tem casos de sinusite crônica, por exemplo, né? Uma sinusite odontogênica, que é um tipo específico de sinusite relacionado, por exemplo, a uma comunicação da boca com o seio da face. E aí, se tem um caminho, né? Então, a Cibele falou que a pele e a mucosa lá tem um caminho grande separando. Mas se esse caminho, né, não existe mais, se tem algum tipo de comunicação ali, então vazando para fora da pele, aí sim, né? Essa sinusite se manifestaria para fora da onde ela deveria e aí poderia causar um inchaço na pele. Mas isso não é nada comum, né? Isso, dentre as sinusites crônicas ali, é uma minoria, né? Isso não é tão comum. Muito bem. Então, acho que de sintomas, sinais de confusão, acho que é isso. Só complementando ali, quando a gente fala em dor de cabeça, é difícil, né? Às vezes existem casos de pacientes que têm sinusite, às vezes ele tem só como sintoma único a dor de cabeça, né? Mas não é algo comum. A maioria dos quadros de sinusite, eles vão vir acompanhados de algum sintoma relacionado à inflamação da cavidade nasal. Então, obstrução, secreção, febre, alteração olfatória. Existem casos isolados, onde às vezes a gente precisa fazer algum exame de imagem, a gente consegue ver que tem alguma secreção retida ali, mas é uma minoria, né? Mas o que se falou ali chama atenção, que às vezes a gente valorizar a clínica, né? Às vezes é esse paciente que chega com uma queixa bem característica de ter algum tipo de enxaqueca associada, né? Então, o padrão de dor, às vezes, acaba fugindo do padrão de dor esperado para uma sinusite, né? Exatamente. A maioria dos quadros de sinusite, a dor de cabeça que a gente vai sentir, é mais aquele tipo de dor em peso, né? O paciente sente que abaixa, parece que mexe alguma coisa ali. Não chega a ser uma dor insuportável, né? A ponto de ficar latejando ali. Geralmente, quando a gente começa a ter esse tipo de queixa, a gente começa a pensar em outros diagnósticos. Então, alguma dor latejante, associada ali, às vezes, à luz alta, ao barulho alto, começa a incomodar.
muita náusea, às vezes a dor é tão intensa que o paciente chega a ficar enjoado, né? Geralmente, esse tipo de dor de cabeça acaba fazendo a gente pensar em outros diagnósticos, né? O que eu sempre falo para o paciente, às vezes, né, quando o paciente fala dor de cabeça tem várias causas, dor de cabeça é um sintoma, a gente precisa ir descobrindo, né? Às vezes, uma das causas a ser descartada é uma sinusite, né? Mas não quer dizer que toda dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça aqui, vai ser sinusite. Às vezes não, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de sintoma e principalmente às vezes um fator que confunde muito, né? Eu lembrei agora que a gente tinha conversado sobre isso antes, é que às vezes o paciente tá com essa dor de cabeça, daí ele vai lá, eu acho que é sinusite porque dói aqui e quando eu tomo, fazendo propaganda agora, né, do remédio, quando eu tomo Tylenol Sinus, melhora. E aí o que acontece, né? Apesar dele ter sinus no nome, né, tem várias medicações que tem sinus no nome, mas essas medicações, o que acontece? Elas são uma formulação que tem um descongestionante, que melhoraria, né, a sensação de obstrução, que geralmente vem nesses quadros, mas essas medicações também têm um analgésico. Então, se esse paciente tiver qualquer tipo de outra dor, qualquer outra causa inflamatória, o analgésico vai melhorar, né? Então, o fato de responder necessariamente a esse tipo de medicação, né, o Tylenol Sinus, não confirma o diagnóstico de sinusite, né? Não confirma. Só está controlando a dor, né? Então, isso é um fator de confusão muito grande. E outra coisa interessante ainda, falando sobre a dor, que eu lembrei, é que alguns tipos de enxaqueca, alguns tipos de migrânia, eles podem vir acompanhados de alguns sintomas nasais. Então, isso é interessante. Eu estava lendo esses dias, eu até te mandei um artigo, que alguns tipos de migrânia, de dor de cabeça, de enxaqueca, eles podem vir acompanhados do que a gente chama de sintomas parasimpáticos. Então, quando o paciente tem essa dor, ele sente que o nariz parece que entope e às vezes tem até coriza, né? Então, isso confunde muito. É um quadro que com certeza é enxaqueca, mas por conta desses sintomas ali, que a síndrome dele, o tipo de enxaqueca dele causa, então essa sensação de nariz entupido, essa secreção, acaba gerando essa confusão no diagnóstico, né? Com certeza. Então sempre vale a pena a gente fazer uma avaliação minuciosa, tirar toda a história clínica, né? Ver se se encaixa esses sintomas, para ver se realmente é ou não, porque o principal cuidado que a gente tem que ter, né? Que a maioria dos pacientes acha que é sinusite e às vezes vai querer usar um antibiótico, né? Exatamente. E às vezes está usando sem necessidade. Com certeza. Já me adiantei um pouquinho aqui no tratamento, mas Não tem problema. só para encerrar essa parte ali sobre esses sintomas de confusão que eu acho bem importante, né? E é algo muito comum.